Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de sigaspegadas.com aqui pelo canal Educação. Aqui nessa disciplina a gente tem discutido bastante sobre a importância da cultura, né, os tipos de cultura. A gente já falou sobre o que é patrimônio imaterial, patrimônio material, sobre arte rupestre, pinturas e gravuras rupestres, a gente já entendeu ali um pouco, né, a importância do patrimônio histórico, cultural, das nossas riquezas naturais. A gente já falou um pouco justamente sobre a ocupação do continente americano e a importância também, né, de todas as pesquisas que envolvem a Serra da Capivara, sobre de que forma que ocorreu a ocupação do nosso continente. E agora, no nosso mês de setembro, nós estamos aqui analisando, focando justamente sobre história do estado do Piauí. Então, a gente já falou sobre os símbolos, sobre a importância do rio Parnaíba, o processo de colonização, o que significa o nome. E como agora nós estamos fechando aqui o nosso mês de setembro, eu decidi na aula de hoje a gente fazer uma revisão, né, principalmente das principais informações do conhecimento que a gente adquiriu aqui durante o mês de setembro, tá bom? Então, vamos lá. Olha, o primeiro ponto aqui é que o objetivo da nossa aula é justamente poder compreender como que ocorreu o processo de colonização do Piauí, né, a formação histórica do nosso estado, e aí vamos aqui fazer isso através de uma revisão, né? A gente viu muito conteúdo, então é muito interessante que a gente revise. Eu sempre vou estar fazendo isso aqui com vocês. No final do mês a gente vai fazer uma revisão. Bom, então, conhecendo a história do Piauí, né, foi justamente esse o nosso foco aqui no mês de setembro. Bom, então, você sabe o que significa a palavra Piauí? Nós aprendemos, gente, que a palavra Piauí, ela é uma palavra que tem a origem justamente na língua tupi, certo? Então, é uma expressão tupi-guarani que significa piau e que o piau são justamente os peixes pintados, esse como você está vendo agora na tela, que estava presente em muita quantidade, em uma grande quantidade aqui no Piauí. E esse i que significa água, certo? Então, foi justamente a junção dessas duas palavras de expressão tupi-guarani que acabou, né, originando, dando nome ao território do estado do Piauí. Bom, também discutimos aqui sobre a importância do rio Parnaíba, que também é conhecido como Velho Monge. É um curso de água que divide politicamente os estados do Maranhão e do Piauí, e é o maior rio genuinamente nordestino, né, justamente porque ele nasce dentro do Nordeste. E olha, o próprio termo Parnaíba, isso também vem da língua tupi. E aí, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para vocês perceberem a importância, gente, né, da civilização indígena, da cultura indígena para a formação do estado do Piauí. É muito importante que a gente tenha consciência, né, da importância da nossa cultura, que a base dela, de fato, é indígena. Lembrando que antes da chegada do colonizador, lá em 1500, no início do século XVI, nós tínhamos uma média de 6 milhões de indígenas vivendo no território brasileiro, espalhados por todo o território, de acordo com o seu tronco linguístico. Então, é muito importante que a gente reconheça e valorize, né, toda a língua indígena, a cultura, a história, a memória. É muito importante que essa luta para a demarcação das terras indígenas seja uma luta de todos nós, porque, afinal de contas, é a base da nossa cultura e também porque a terra para a população indígena não é apenas como um espaço físico, mas é também uma relação direta com a história, com a memória, com a ancestralidade desses povos, certo? E olha, aqui dentro do nosso território, a nossa colonização, como a gente vai ver, nós tínhamos também uma grande quantidade de indígenas dentro do território piauiense, que infelizmente, né, foram sendo exterminados, né, e a história acabou falando numa ideia de que foram pacificados ao longo do tempo.
Bom, então, ainda aqui, né, na palavra Parnaíba, que significa mar ruim, mas lá no José de Alencar, no seu romance Iracema, ele estabelece que o significado de fato é rio, que é braço de mar. Bom, e os símbolos do Piauí? A gente falou sobre hino, sobre bandeira, sobre o brasão. Em relação à bandeira, gente, é um dos símbolos oficiais do estado do Piauí, né? Uma bandeira que foi instituída oficialmente lá em 24 de julho de 1922 e foi alterada posteriormente em 15 de novembro de 2005. Quando ela foi alterada em 2005, é porque foi introduzida a inscrição 13 de março de 1823. Então, de 1922 até 2005, nós não tínhamos aqui a data, né, da Batalha do Genipapo. Então, em 2005, através da Lei número 5.507, em novembro de 2005, a gente teve essa mudança na nossa bandeira. E a bandeira, gente, ela é composta por essas 13 listas horizontais de mesma largura, né? Que é, olha, tá vendo as 13 listas horizontais, verde e amarelo, de mesma largura, que é justamente para poder representar uma integração entre o estado do Brasil, o estado do Piauí com o Brasil. E da mesma forma que na bandeira nacional, o verde e o amarelo, né, remete à esperança e às riquezas minerais. E lá na parte superior, que é essa partezinha aqui azul, né, remete à estrela Antares, que representa, que simboliza o nosso estado. Bom, o hino do Piauí é uma composição do poeta Antônio Francisco da Costa e Silva, né, e também da música de Firmina Sobreira Cardoso, que é justamente a professora aqui de música que vocês estão vendo na tela, né, da Costa e Silva, poeta também aqui de Amarante, no estado do Piauí. Bom, então, o hino ele foi adotado lá em julho de 1923, né, a bandeira em 1922, o hino em 23, e a sua letra foi composta por ocasião das comemorações do centenário, das comemorações do centenário da adesão do Piauí à independência do Brasil, né? Como nós já sabemos, o Piauí, a gente ainda vai falar aqui nessa aula sobre a Batalha do Genipapo, lá em 1823. E aí, né, o hino, nós vimos aqui o hino inteiro durante as nossas aulas. E aí tem um ponto aqui que é muito importante chamar a atenção, que em um do trecho do hino do estado do Piauí há uma referência explícita a dois bandeirantes, né? Que diz assim: desbravando-te os campos distantes, na missão do trabalho e da paz, a aventura de dois bandeirantes, a semente da pátria nos traz. Essa parte aqui do hino do Piauí, ela tem sido bastante analisada, criticada, justamente, gente, porque aqui o autor ele acaba exaltando dois bandeirantes, que é o Domingos Jorge Velho e o Domingos Afonso Mafrense, né? Nós vimos aqui também todas as características desse processo que ficou conhecido como as bandeiras, né? Então, o que era isso? Lembra que a partir do momento que o Brasil passa de fato a ser colonizado, é lá em 1530, e quando a gente tem as primeiras expedições para desenvolver uma ocupação de fato no Brasil. E aí a gente tem, né, a divisão, as capitanias hereditárias, que era justamente uma ideia de repartir, dividir de fato o território brasileiro, principalmente para uma grande quantidade ali, né, de portugueses que vinham para o Brasil. E aí vai se formando uma elite, né, uma ideia de que uma classe superior, com bastante privilégios e a posse da terra. E também tem o que? O Tratado de Tordesilhas, que dividia, né, o Brasil, qual era a parte do Brasil que poderia ser ocupado por Portugal, qual a parte do Brasil que poderia ser ocupado pela Espanha, que foram os dois países pioneiros lá no processo de navegação marítima, né, a partir do século XV e XVI.
E aí, gente, né, isso tudo para a gente poder entender quem são os bandeirantes, né? Aqui na história a gente precisa de todo um contexto. Então, a gente precisa compreender que os bandeirantes eram essas pessoas em que elas estavam dentro, né, nascendo ali dentro do estado de São Paulo e que foram muito taxados como, né, heróis, guerreiros, aventureiros que estavam entrando pelo interior do Brasil. E sempre sendo retratados, né, com roupas ali de verdade, de aventureiros, de fato, com uma boa estrutura bélica, né, uma estrutura assim de guerra praticamente. Então eles eram vistos como esses heróis que foram entrando pelo interior do país. E hoje a gente reflete e questiona muito essa visão de que os bandeirantes eles eram heróis, porque afinal de contas eles entravam dentro do território brasileiro, mas era fazendo o quê? Era guerreando contra os indígenas, justamente para tomar a terra dos indígenas e aprisionar os sobreviventes para o trabalho escravo. Então, de fato, foi uma entrada dentro de um território de uma forma muito violenta, violentando, matando. Então, não é, a gente não pode normalizar, a gente não pode, né? Cada vez mais a história ela tem refletido o que a gente tem ensinado ao longo do tempo nos livros de história, que geralmente era a visão aqui do vencedor, dos bandeirantes, né? Então, eles são os heróis, sendo que eles entravam dentro do território justamente matando, aprisionando, violentando, né? A prova disso é que aqui mesmo no Piauí os indígenas piauienses foram de fato exterminados, porque a ideia era justamente essa: entrar no território e ir tomando a terra. E quem não se rendesse morria, quem se rendesse era transformado em uma pessoa escravizada. Bom, então aqui nós já temos uma questão sobre o conteúdo, então vamos aqui responder. Vou ler junto com vocês. Aqui é uma carta de Domingos Jorge Velho ao rei de Portugal em 1694. Diz assim: Nossa milícia, senhor, é diferente da regular, que se observa em todo o mundo. Primeiramente, nossas tropas, com quem vamos à conquista do gentio bravo desse vastíssimo sertão, não é de gente matriculada no livro de Vossa Majestade, nem obrigada por soldo, nem por pagamento de munição. Olha aí, nossa milícia, né? Então ele diz que ele é uma força policial. Não é isso, gente? É que tem justamente o quê? Primeiramente, nossas tropas com quem vamos à conquista do gentio bravo, né, desse vastíssimo sertão, não é de gente matriculada no livro de Vossa Majestade, nem obrigada por soldo, nem por pagamento de munição. Então, de acordo com o autor da carta, né, que é o Domingos Jorge Velho, bandeirante, inclusive responsável também pela colonização do território piauiense, pode-se afirmar que, letra A, os bandeirantes possuíam tropas de mercenários pagas pela metrópole com o objetivo de exterminar indígenas. Letra B, havia proibição oficial de capturar indígenas para escravização e os bandeirantes pretendiam evitar ser punidos pelos colonos e pelos espanhóis. Gente, falso. Por quê? Depois eu vou analisar aqui a letra A. Havia proibição oficial de capturar indígenas, gente? Claro que não, não tinha nenhuma proibição, né? Era justamente por isso que eles iam entrando dentro do território, né? Lógico que depois a Igreja Católica ela vai ter todo um discurso de que os indígenas não deveriam ser escravizados, né? Somente os africanos, mas isso mais um pouco lá para o século XVIII, mas aqui ainda não, capturar indígenas era uma atividade que eles faziam normalmente e se empenharam em fazer isso. Então, letra B, falsa. Letra C. Os exércitos portugueses organizados na colônia tinham a particularidade de serem compostos por indígenas especializados em destruir quilombos.
Também falso, gente, porque não tinham a particularidade de serem compostos por indígenas que eram especializados em destruir quilombos. Não, falso. Letra D. Algumas tribos indígenas ameaçavam a segurança dos colonos e as bandeiras eram tropas encarregadas de transportar os nativos para reduções religiosas. Falso também, né? Algumas tribos indígenas dizer que eles ameaçavam a segurança dos colonos é completamente contrário, né? Porque os indígenas aqui no caso são as vítimas, são as pessoas que estão tentando fugir de toda essa escravização. Então, letra D falsa. Letra E. Muitas das bandeiras paulistas eram constituídas por exércitos particulares. Olha aí, muitas das bandeiras paulistas eram constituídas por exércitos particulares, especializados em exterminar e capturar indígenas para serem escravizados. Gente, com certeza a alternativa verdadeira, letra E. Sabe por quê? Você poderia também ficar em dúvida na A, mas não é a A, porque tem dizendo que dá a ideia de que os bandeirantes, eles faziam toda a entrada no território só porque eles eram pagos pela metrópole. Isso não é verdade. Eles faziam justamente aqui um exército particular de fato, gente. Porque mesmo que eles não recebessem, eles não fossem pagos, a ideia deles era entrar cada vez mais dentro do território brasileiro, tá bom? Então, aqui a alternativa verdadeira, letra E. Qual destas definições expressa melhor o que foram as bandeiras? Foram expedições financiadas pela coroa, que se propunha exclusivamente a descobrir metais e pedras preciosas, e é o que vocês acham? um movimento, um movimento de fundo catequético liderado pelos jesuítas. Olha aí, quando eu digo que tem um caráter catequético, eu estou esquecendo que quem tem esse caráter é justamente a Igreja Católica, né? Lembra, gente, que nós estudamos aqui também a ideia de que nesse período a Igreja Católica ela tinha um poder muito grande, tá certo? Então, justamente ela patrocinou também as navegações marítimas, a colonização do Brasil, porque, como ela estava perdendo uma grande quantidade de fiéis, a ideia dela era justamente pensar: olha, beleza, agora a gente vai colonizar esse território e eu vou colonizar esse território justamente para que eu consiga ter cada vez mais fiéis, tá certo? Então, não é os bandeirantes que têm o fundo catequético, é a Igreja Católica, então aqui falso. Letra C, expedições particulares que apressavam, né, apresavam, ou seja, prendiam, capturavam os indígenas e procuravam metais e pedras preciosas. Verdadeiro, gente. Tão tal que os bandeirantes eles também foram responsáveis por acharem o ouro lá no século XVIII na região de Minas Gerais, né? No finalzinho do século XVII, no início do século XVIII, é muito importante lembrar que desde o início da colonização, a partir de 1530, lá no século XVI, Portugal também já começou a desenvolver o quê? A plantação da cana-de-açúcar, né? Através do trabalho escravo, principalmente o africano que foi trazido à força, né? Sequestrados aqui para o Brasil. Então, é justamente aqui nesse momento que a cana-de-açúcar é a principal atividade econômica e ela permanece até o século XVII, mas ela acaba entrando em decadência. Então, Portugal começa, né, já a pensar em que poderia ter para explorar novamente. E aí que a gente tem o ouro, tá certo? Que é justamente encontrado pelos bandeirantes ali no século XVIII. No início do século XVIII. Então, aqui a alternativa verdadeira, letra C. Ok? Todo mundo entendeu? Bom, o Piauí antes de Cabral. Estudos, nós vimos aqui também, né? É muito importante que a gente entenda, que a gente conheça a história do nosso território, em que que ela existe antes da chegada do colonizador. Então, muitos estudos arqueológicos indicam que o território do atual estado do Piauí era habitado há muitos milhares de anos no século XVI.
né? E lembra que nós estudamos aqui sobre a ocupação do território do continente americano. A gente aprendeu que uma das teorias mais aceitas é a do Estreito de Bering, a ideia de que o Homo sapiens, né? Lembra que aqui na América já é Homo sapiens, então já havia passado pelo Australopithecus, o Neandertal, os afarenses, então, e aí o Homo sapiens. Ainda tem um habilis, o erectus, e aí a gente já era Homo sapiens, né? Quando a primeira ocupação aqui no continente americano. E a ideia, a teoria hoje ainda mais aceita é que eles haviam saído do continente asiático, entrado no continente americano, lá no Alasca, nos Estados Unidos. Mas principalmente a teoria que a gente viu da Nied Guidon e de muitas outras evidências aqui na Serra da Capivara é que há pelo menos 100 mil anos atrás já existia ocupação aqui no continente americano. E um outro detalhe também que acaba a teoria do Estreito de Bering, da cultura de Clovis, sendo questionada, é o crânio da Luzia, né, que estava no Museu Nacional, mas que infelizmente o museu, né, por todo o descaso do poder público, o Museu Nacional do Rio de Janeiro acabou pegando fogo em setembro de 2018. O crânio da Luzia estava lá, ainda teve uma parte que foi prejudicada, mas uma outra parte ela ainda está preservada. E aí até uma questão que a gente discutiu também sobre o patrimônio, né? A importância da gente valorizar o nosso patrimônio para que esse tipo de coisa de perca não volte a acontecer. Porque o Museu Nacional do Rio de Janeiro era um dos museus que tinha o maior acervo, né, da história natural da América Latina. Também tinha um acervo antropológico, um dos maiores da América Latina. E tudo isso a gente perdeu, né, a maior parte. Então, é por isso que é muito importante justamente que a gente reconheça a importância de respeitar, valorizar e preservar o nosso patrimônio. E aí entra aqui também a outra, voltando aqui para a ideia dos indígenas, né, na ocupação do nosso território, é que o Piauí ele era habitado por nações indígenas como os Tremembés e os Tabajaras, né, gente? Então, o território brasileiro inteiro ocupado por civilizações indígenas, nações indígenas. Então, é muito importante que a gente reconheça também a nossa base cultural. Bom, então a colonização portuguesa aqui no Piauí, ela começa por volta do século XVII, né? Então já havia aí o colonizador havia chegado ao Brasil em 1500 e aí chega a colonizar aqui o Piauí por volta de 1650, 60, né? Então o colonizador já estava aqui no Brasil há pelo menos 150 anos quando o Piauí ele começa a ser colonizado. Né? Então, a partir dos anos 1660, vão se estabelecer aqui colonos que vinham principalmente da Bahia e também de Pernambuco, especialmente para a criação do gado. Né? Então, os colonos eles se envolveram em muitas lutas contra os grupos indígenas pela disputa da terra, pela ideia de que eles queriam disputar a terra para que pudesse desenvolver a agricultura, que era se tornou a principal atividade econômica aqui no Piauí. Por isso também toda a cultura do povo vaqueiro que existe aqui no estado, né? E aí, por volta de 1670, o Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante paulista, ele foi responsável pela ocupação inicial do território piauiense. O objetivo da missão era estabelecer instâncias, né, ocuparem justamente esse território para poder desenvolver a criação de gado naquela região, né, ali na região sul do estado. Então, entre 1674 e 1680, eu gosto de colocar aqui as datas, não para que você fique naquela tensão de que precisa decorar essas datas, mas é justamente para que vocês consigam se situar aqui no tempo. Então, durante esse período aqui, mais da metade do século XVII até 1674 até 1680, o bandeirante o Domingos Jorge Velho acompanhou Domingos Afonso, que era conhecido como Sertão, em uma expedição que percorreu o Piauí,
percorreu o Maranhão e o Ceará. Então, a ideia, gente, desses bandeirantes, né, eles vão justamente entrando no território, né, tentando entender ali o que tem para que eles pudessem tomar a terra, quais eram os recursos que eles poderiam encontrar. Então, de fato, a ideia era ocupar esses territórios e, através dessa ocupação, e desenvolver alguma atividade econômica. Então, e aí o outro detalhe que a gente viu, eles iam fazendo todo esse trabalho aqui, exterminando os indígenas que ainda não estavam submetidos ao homem branco. Por isso que a gente fala que, de fato, todo o processo de colonização, de entrada do território brasileiro, né, com os bandeirantes paulistas, foi um processo de extrema violência. Então, foi justamente a partir dessa expedição aqui, do Domingos Jorge Velho e do Domingos Afonso, que o Piauí ele acabou sendo colonizado, gente. E lembra, né, esses colonos, quando começaram a entrar cada vez mais pessoas aqui no Piauí, elas vinham principalmente da Bahia e de Pernambuco. E os colonos eles foram se envolvendo em lutas, inúmeras lutas contra os grupos indígenas pela disputa da terra, né? Então tu imagina, se coloca aqui, né, no lugar dos indígenas que estavam vivendo dentro do seu território, com a sua cultura, com a sua forma de trabalho, suas relações pessoais, a sua religiosidade, a sua língua, a sua relação direta com a terra e tudo isso ser rompido, quebrada a partir do momento que entra, que chega o colonizador, né, gente? Então, aqui, de fato, é, é toda uma violência em que essas pessoas aqui elas vão ser submetidas, porque elas vão ser expulsas da sua terra, elas vão ser expulsas das suas casas, as suas famílias vão ser separadas, vão ser assassinadas, violentadas. Então, de fato, foi uma colonização que foi ocorrendo de uma forma extremamente violenta. Bom, a gente também aprendeu aqui sobre a cidade de Oeiras, que ela tem seu surgimento motivado pela criação bovina, não é isso? Aí no mapa vocês estão vendo. Pela criação bovina, ela é empurrada pela coroa portuguesa para o interior, né, com o intuito de deixar as terras. Olha aí, né? Então, lá na metade do século XVII, a criação de gado vai sendo empurrado para o interior. A ideia é que o Brasil ele fosse cada vez mais entrando dentro do território para que pudesse desenvolver outras atividades econômicas além da que estava sendo desenvolvida no litoral, que era o plantio da cana-de-açúcar. Lembra que a cana-de-açúcar ela começa, né, a ser plantada, produzida aqui no Brasil a partir do momento do início já da colonização. Os primeiros africanos chegaram aqui no Brasil para a escravidão ainda por volta de 1535 e foram colocados justamente nesse trabalho forçado na plantação e na produção da cana-de-açúcar. Então, era o litoral voltado para a produção da cana-de-açúcar e o interior, a ideia de Portugal é que o interior ele também pudesse ser ocupado através de outras atividades econômicas. E aqui no Piauí foi justamente a criação de gado, tá certo? E com a criação, né, ocorreu a criação da capitania do Piauí, que acabou sendo desmembrado do Maranhão apenas em 1718. Olha, gente, então nós já tínhamos aí pelo menos 40, 70 anos, né, de colonização, de ocupação do estado do Piauí, quando finalmente o Piauí ele foi desmembrado do estado do Maranhão. Então, isso aqui só ocorreu no início do século XVIII. E aí a Vila da Mocha, que é a atual Oeiras, na região central, foi estabelecida como sede do governo da capitania. Por isso mesmo que ela é a nossa primeira capital. Né? Então, aqui na tela vocês estão vendo uma foto de 1957, que é do acervo do IBGE. Então, Oeiras tem origem numa capela fundada em 1695. Olha aqui, né? Oeiras tem origem numa capela fundada em 1695. Então, aqui a gente pode dizer, né, que o Piauí ele já estava sendo ocupado por esses colonos há mais ou menos 30 anos.
e foi dedicada a Nossa Senhora da Vitória. Tornou-se capital do Piauí em 1759. Então, olha, demorou, gente, bastante, né? Pelo menos aí uns 65 anos também para que Oeiras se tornasse capital do Piauí. Foi elevada a município, né, em 1761, 2 anos depois, e foi capital até 1851, né, gente? Então, Oeiras foi praticamente 100 anos que Oeiras passou sendo capital do estado do Piauí, até que foi transferido para Teresina. E aí a gente vai, né, vai discutir bastante sobre isso. E aqui do lado direito vocês estão vendo uma foto de 2015, eu estive lá em Oeiras e aí tirei aqui essa foto, mas agora mesmo em setembro, né, não sei se vocês sabem, mas a gente tem o pré-ENEM na estrada, em que percorre todo o Piauí fazendo revisões para o ENEM, né? Então agora no mês de setembro nós também fomos lá para Oeiras. Então, é bem importante que vocês fiquem ligados, né, para poder também acompanhar essas revisões, já que a gente discute bastante questões que caem no Enem, mas também a gente acaba aprendendo muito, né, sobre a história do Brasil, sobre do Piauí, que é justamente aqui a nossa área lá de humanas. Bom, então, outra pergunta aqui, né, gente? Que a gente praticamente acabou de responder, que é por que que o Piauí ele foi colonizado pelo interior. Então, a gente já sabe que o Piauí foi o único estado ocupado. Olha aqui, o Piauí foi o único estado ocupado do interior para o litoral, porque o povoamento do nosso território ele começou nas fazendas de gado que se instalaram no sul da região. Lembra que a gente aprendeu que Portugal acabava estabelecendo a produção, o cultivo da cana-de-açúcar no litoral, por causa do solo e do clima, né? E fazendo esse trabalho através dos africanos que eram escravizados. Então, e aí o interior era visto assim, bom, se no litoral a gente tem um desenvolvimento da cana-de-açúcar, que é um produto que rende bastante, que gera bastante lucro para Portugal, mas o interior do Brasil não está sendo ocupado, né? Por isso mesmo que a gente ainda tinha uma grande quantidade de indígenas que viviam, né, dentro do estado aqui no Brasil, no Piauí. Então, é justamente nesse momento que a gente tem os bandeirantes que vão desenvolver esse trabalho de começar a entrar pelo interior do Brasil, capturando indígenas, procurando ouro, procurando prata, pedras preciosas. Então, por isso mesmo que a gente tem a nossa colonização marcada por essa quantidade, né, de pessoas colonos que vinham, tanto os bandeirantes paulistas como os colonos que vinham da Bahia e de Pernambuco, para poder fazer a criação de gado aqui no interior do Piauí. E é justamente isso que marca a nossa colonização, ela foi do interior para o litoral, né? Diferente de outras regiões do Nordeste, que foi do litoral para o restante do estado, ok? Então, isso aqui é muito importante que vocês entendam. E aí, no resto do Nordeste, né, como eu acabei de explicar, predominavam aqui as plantações de cana-de-açúcar no litoral, gente. Então, a ideia aqui a gente não tinha, né, essa plantação da cana-de-açúcar. Por isso mesmo que a nossa colonização ela foi do interior, porque o foco era desenvolver a pecuária. Por isso mesmo que o Piauí ele ficou conhecido como o curral e o açougue do Brasil, porque a gente criava o gado de forma livre, né? Se cria essa cultura do vaqueiro e essa carne ela era revendida, ela era vendida, espalhada por todo o território. Bom, outro assunto que a gente também estudou aqui foi sobre o Piauí no contexto da independência. A gente viu a Batalha do Genipapo, de 1823, né, que foi uma batalha em que envolveu cearenses, maranhenses, que acabaram se juntando aqui ao povo do Piauí, nessa importante data histórica que luta contra as resistências, que luta contra as tropas portuguesas, que eram lideradas pelo Major
João José da Cunha Fiddié. E essa data, infelizmente, geralmente ela acaba sendo esquecida nos livros de história ao redor do país, mas que aqui, né, com certeza a gente tem essa obrigação de ver e espera-se, né, que a Batalha do Genipapo ela possa ganhar esse reconhecimento nacional que tanto merece. Então, mesmo no Piauí, né, poucas pessoas, gente, acabam entendendo a grandeza dela, mas é por isso mesmo que nós estamos aqui discutindo sobre. Bom, então a batalha aconteceu às margens do rio de Genipapo, onde atualmente nós encontramos a cidade de Campo Maior, aqui no Piauí, e a batalha ela se iniciou após terem sido descobertas as intenções do comandante das tropas portuguesas, que era o quê? Manter a região sob o domínio português para abafar os movimentos de independência que se desenvolviam na área, né? E aí lembra que o Brasil havia acabado de passar pelo processo de independência lá no dia 7 de setembro de 1822. Mas isso aqui é a prova de que o Brasil, ele de fato não se torna independente. Nós analisamos aqui também que foi uma independência muito mais na teoria do que na prática, porque permaneceram as velhas estruturas sociais e políticas, como, por exemplo, permaneceu o latifúndio, a agroexportação, a monocultura, a escravidão. Então, não gerou uma mudança dentro da sociedade, até porque a gente se tornou independente, mas nós não viramos uma república, né? Nós viramos um império. Então, depois dessa independência, fica Dom Pedro I administrando o território, né, até governando esse território até 1831, quando ele abdica do trono e volta para Portugal. Depois o Brasil passa uma média de 9 anos em um regime de regência e depois em 1840 nós temos aí o segundo reinado, que dura até 1889, quando o Brasil passa por um golpe e entra na República. Uma república que também não foi marcada pela participação do povo. Então, aqui essa independência, gente, ela era muito na teoria. Por isso mesmo que a Batalha do Genipapo, que já ocorreu em março de 1823, quando o Brasil já era independente de Portugal, mesmo assim foi uma batalha que foi extremamente reprimida, tá certo? E aí a gente vê, né? Ela se iniciou justamente porque as tropas portuguesas queriam manter o controle, o domínio português para abafar os movimentos de independência que estavam se desenvolvendo cada vez mais, porque entendiam que aquela independência ela tinha sido muito fajuta, né? Então, os brasileiros eles decidiram impedir que o plano dos portugueses fosse realizado e travaram uma luta entre o Império do Brasil e o Reino Unido de Portugal. Do lado brasileiro estavam pessoas simples, né, lavradores, artesãos, escravizados, roceiros, vaqueiros, enquanto do lado português haviam soldados bem treinados, bem armados, a cavalo, com toda uma estrutura de fato para conseguir abafar, quebrar todo esse movimento que lutava por liberdade e também por participação política. Então, a Batalha do Genipapo, gente, ela é conhecida como uma das mais sangrentas batalhas realizadas no solo brasileiro. E isso se deve ao fato de que os brasileiros eles não foram para a luta com armas de guerra, né? Porque eram pessoas simples, artesãos, roceiros, escravizados. Então, é claro que não tinham toda essa estrutura para guerrear. Por isso que eles foram com facões, com machados, com porretes, com armas artesanais. E aí nós tivemos uma grande perda. Cerca de 200 brasileiros foram mortos e outros 542 foram feridos e feitos prisioneiros por Portugal, enquanto uma média ali um pouquinho mais de 100 portugueses acabaram morrendo nesse conflito. Então os brasileiros perderam a batalha, né? Afinal de contas era uma guerra ali totalmente injusta, mas fizeram a tropa mudar de percurso e evitaram que o exército português fosse até a capital, onde, por não haver exército de prontidão, seria muito fácil tomar o comando de tudo, né? Então, esse embate que foi crucial para o processo de emancipação do Brasil é lembrado até hoje como um gesto de coragem, onde o bem da maioria se sobrepôs ao medo de perder a vida, né? Então, é um povo que, de fato, entrou em uma guerra disposto a qualquer preço.
Em 1793, foi criado um monumento na cidade de Campo Maior para homenagear as pessoas que se sacrificaram na Batalha do Genipapo, né, que agora vai completar em 2023 200 anos. Bom, outra luta social que a gente aprendeu aqui foi a Balaiada, né, que foi uma revolta que se iniciou no Maranhão, mas acabou se espalhando também pelo Piauí e o Ceará entre os anos de 1838 e 1841. E os conflitos travados envolveram forças políticas locais, como os bem-te-vis, né, que representavam uma população urbana, que era contra os abusos dos proprietários de terras e aos comerciantes portugueses, e também muitos quilombolas, indígenas, que lutavam pelo quê? Uma luta por direitos e liberdade. Aqui, então, nós estamos aqui concluindo a nossa aula. Aqui é o gabarito, né, do nosso exercício. Eu sempre gosto de colocar a alternativa verdadeira e também colocar a explicação, porque assim fica bem mais fácil de você conseguir entender. E aí eu vou deixar aqui duas questões para que você responda em casa. A primeira é para você explicar sobre a importância do Rio Parnaíba para a formação do nosso território. Também discutir um pouco, explicar qual o significado histórico da Batalha do Genipapo, né? Por que é importante a gente conhecer a história do nosso país, a história do nosso estado, tá certo, gente? Então, quero agradecer aqui a participação de vocês. Quero desejar a você uma ótima semana e a gente se encontra aqui na segunda-feira com mais uma aula da nossa disciplina em que a gente está aqui, vai continuar em outubro discutindo e conhecendo muito mais sobre a história do Piauí, tá certo? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês, beijos e até mais.